quero trazer para você, nesta noite, uma mensagem de esperança, uma mensagem de paz e uma mensagem de graça e transformação para a sua vida. Aqui quem fala é o Luciano Barbosa. Eu tenho tido uma experiência muito agradável, muito boa, de estar compartilhando algumas reflexões através das minhas redes sociais, ali do Facebook, na nossa página no Facebook, no Instagram também, com versículos, com alguns textos da Palavra de Deus, e no YouTube com alguns vídeos e algumas reflexões que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem colocado em nosso coração, e eu tenho trago para poder abençoar a sua vida, porque tem me abençoado. E o intuito aqui não é trazer nada profissional, não é buscar ter nome, ser grande, ser reconhecido, ter milhões de seguidores. É claro que se acontecer, nós vamos louvar a Deus por isso. Mas o intuito aqui é falar ao seu coração e trazer uma palavra de ânimo e de esperança para a sua vida, para a minha vida, porque eu tenho um lema comigo, que antes de falar a você, eu peço a Deus que o Espírito Santo ele fale primeiramente comigo, que ele fale primeiramente a minha vida. Então, a palavra que eu vou trazer essa noite para você, ela reflete uma situação na vida do salmista, na vida de Davi. É uma palavra muito conhecida de todos nós, é uma palavra que até mesmo aqueles que não têm a sua vida depositada aos pés do Senhor usam muito, deixam Bíblias abertas em cima da cabeceira da cama, nesse versículo, que é o Salmo 23. Mas antes de nós falarmos sobre o Salmo 23 em si, eu gostaria de deixar para você uma situação a qual o salmista vivia, que é relatada no Salmo 22. Porque o Salmo 22 ele tem um contraste de momentos. Ali a gente vê dois momentos na vida do salmista. O Salmo 22, do versículo 1 ao 21, ele retrata uma situação de dor, de tristeza, de cansaço, de lamento por parte do salmista. E já nos últimos versículos, nos 10 últimos, traz uma palavra de ação de graça, uma palavra de ânimo e de transformação, uma palavra de refrigério. E o Salmo 23, ele complementa tudo isso que o salmista enfrentou no Salmo 22, que o salmista passou no Salmo 22. O Salmo 23, ele vem trazendo o ânimo renovado, a esperança, o fortalecimento da fé do salmista, a esperança do salmista em Deus, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, Deus criador dos céus e da terra. E é nesta noite, nesse Salmo 23 que eu quero falar contigo, meu amado. Eu não te conheço, eu não sei quem vai assistir esse vídeo, mas que a palavra que será ministrada aqui pelo Espírito Santo, a palavra que vai ser ministrada aqui pelo Deus Todo-Poderoso, ela possa chegar até você e ela possa ir de encontro com a situação que você está vivendo, que você está vivenciando, com o que você tem enfrentado, com as lutas que você tem enfrentado, com as adversidades que você tem passado. Se você não está enfrentando nenhuma luta, se você não está enfrentando nenhuma guerra, louva a Deus por isso, e que esse salmo ele venha fortalecer ainda mais a sua caminhada. Então eu gostaria de ler. Nós vamos ler o Salmo 23. Nós vamos agora nos debruçarmos sobre a palavra de Deus, o Salmo de Davi. E nós vamos decorrer durante alguns minutos aqui sobre o que esse salmo ele representa para nós hoje, para a nossa vida. Ele falou com o salmista, ele foi um salmo que trouxe transformação, trouxe ânimo, trouxe refrigério, trouxe esperança para o salmista. E hoje ele chega até nós e ele nos atinge e fala também conosco hoje. Então leamos a palavra de Deus, que diz assim no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes,
leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos orar. Fazer uma oração para que o Senhor abra o nosso coração, para que a gente possa chegar ao final desses minutos crendo que Ele é um Deus poderoso, que Ele está conosco, que Ele está na direção das nossas aflições, das nossas dificuldades. Senhor Deus de poder e misericórdia, Deus de graça, Deus de maravilhas, majestade santa, príncipe da paz, Deus de perto, Deus de longe, Deus onisciente, onipresente, onipotente, um Deus transformador, Deus criador de céus e terra. Ó Pai amado, Pai querido, eu te peço nesta noite que Tu possa falar ao nosso coração, que o Teu Santo Espírito venha, Senhor, nos encher da Tua presença, que nós possamos, ó Deus amado, ser transformados, ser renovados, ó Deus, que a nossa esperança ela possa ser renovada na Tua presença. Ó Deus querido, aonde quer que esse vídeo chegar, aonde esse vídeo puder alcançar, que essa palavra ela seja uma palavra de bênção, de transformação, ó Deus, e de ânimo para a vida daqueles que pararem para assistir esse vídeo. Pai amado, Pai querido, fala poderosamente conosco, que não seja o Luciano a falar, mas que seja o Teu Espírito a falar aos nossos corações nesta noite. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, então nós vimos aqui o salmista declarando, falando que o Senhor é o pastor dele. Que o Senhor, Ele não deixa faltar nada, não iria deixar faltar nada para Davi. O salmista declara que o Senhor faz ele repousar em pastos verdejantes. Quando o salmista ele para fazer esse salmo, para entoar esse salmo, tudo nos leva a crer que as aflições, o cansaço, a tristeza dos primeiros versículos do Salmo 22 ainda o estavam incomodando, ainda estavam presentes na vida do salmista. E por isso ele estava angustiado, mas ele se coloca diante de Deus e ele declara que existe um Deus poderoso, um Deus transformador, um Deus cuidadoso, que cuida e não permite que nada falte, que nada venha a faltar a ele. Por isso no 1, aqui no versículo 1, ele fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O salmista está dizendo que quando ele se colocar na presença de Deus, ele está com Deus na presença do Senhor, nada pode faltar. Nada faltará para ele, porque ele está colocando os seus anseios na presença do Senhor, nas mãos do Senhor. E ele continua: me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. O cansaço, talvez a tristeza, a mágoa, o salmista ele se coloca ali e fala com o Senhor: Deus, me leva, me faz repousar em pastos verdejantes, me leva para perto das águas tranquilas, das águas de descanso, porque essas águas são você, Senhor, são Tu, meu Pai. E eu te digo nesta noite, meu amado, eu não sei, volto a repetir, quais são as aflições que você está enfrentando. Também, se não está enfrentando, glória a Deus por isso. Mas eu falo para você que está pensando em desistir, para você que o desânimo está batendo a porta, que você que perdeu já não tem mais esperanças. Creia que o Deus do salmista, o Deus dos salmos,
é o Deus que está falando contigo nesta noite. É o Deus que está indo de encontro à sua necessidade nesta noite. E o Deus ao qual o salmista ora e clama, pedindo que ele possa repousar, colocar ele, levar ele para águas tranquilas, em pastos verdejantes, é o mesmo Deus que está aí com você nesta noite, te tocando, te tomando. É o mesmo Deus. O Deus dos Salmos é o Deus que entra na sua vida nesta noite. Que entra na sua situação, na sua dependência, no seu cansaço. E o salmista ele prossegue dizendo: refrigera-me minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O salmista pede para que refrigério tem a ver com descanso, tem a ver com calma, tem a ver com paz. Quando você respira fundo, solta o ar, você sente aquele refrigério, aquela calma. E é isso que o salmista diz: refrigera a minha alma. E é isso que nós falamos nessa noite: Senhor, refrigera a minha alma. Eu perdi meu emprego, eu perdi minha casa, eu perdi minha família. A falta de utensílios tem batido à minha porta. A esperança, ela já não mais existe. Mas mesmo assim, ainda assim, eu confiarei em Ti, Deus, o Deus da minha salvação. Ainda assim eu continuarei depositando as minhas esperanças em Ti, porque eu creio que Tu és o Deus que refrigera a minha alma. Tu és o Deus que cuida do meu problema. Tu és o Deus que me carrega, que me protege. E o salmista, ele continua: por amor do seu nome. É pelo amor de Deus, porque o nome do Senhor ele é poderoso. O nome do Senhor ele é maravilhoso, porque esse Deus a qual o salmista ele está falando, ele está declarando, é um Deus que é poderoso para fazer muito mais do que eu penso, do que eu preciso. O salmista ele reconhece que esse Deus ele é poderoso para fazer muito mais do que ele estava precisando, do que ele estava necessitando. Esse Deus ele estava refrigerando, transformando, tranquilizando a vida do salmista, e esse Deus ele está contigo aí, meu querido. E ele prossegue: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborde. Quando o salmista declara, prepara uma mesa diante dos meus inimigos, imagina como não estava o coração do salmista. Angustiado, preocupado, pensando nos adversários que estavam se levantando e que haviam se levantado contra ele. Mas o salmista ele vai até o Deus Todo-Poderoso e diz: Senhor, só Tu podes preparar uma mesa diante dos meus inimigos. Talvez, meu querido, teu inimigo nesta noite não seja um inimigo físico, não seja uma pessoa de carne e osso. Talvez o seu inimigo nesta noite seja o desemprego, seja o desânimo, seja o cansaço, seja a fraqueza, seja a ansiedade, seja a falta de paz. Talvez o inimigo que está te assolando nesta noite seja a depressão. Talvez o salmista também tivesse mencionando situações como essas. Talvez os inimigos do salmista também não fossem apenas inimigos físicos, fossem também inimigos espirituais, fossem também inimigos não materiais, mas inimigos psicológicos. E o salmista ele vem e fala com toda autoridade: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça e teu cálice transborde.
O Senhor, Ele está falando com você nesta noite, querido, que o cálice dele vai transbordar sobre a sua vida, que Ele vai preparar uma mesa para você na presença dos teus inimigos, mas para isso, tu precisa confiar, tu precisas acreditar, tu precisa colocar diante dele a tua necessidade. E ele continua aqui no versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão e todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ele finaliza o salmo dizendo que bondade e misericórdia certamente iriam fazer parte da vida dele até os seus últimos dias. A bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, a misericórdia pela causa que nós não somos consumidos, porque as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. É pelas misericórdias do Senhor que nós alcançamos vitória. O salmista, ele está falando isso, ele está declarando isso, que as misericórdias do Senhor, a bondade e misericórdia do Senhor o seguirão todos os dias, para todo sempre. O Senhor Jesus, quando ele parte dessa terra, ele diz: eis que eu estarei convosco todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. O salmista aqui está declarando que esse Deus, ele estaria com ele todos os dias. E Deus, ele está contigo, meu amado. Ele não te abandona. Talvez a situação que você está enfrentando, ela te leve a pensar que Deus, ele te abandonou. Talvez a situação que você está passando, ela te leve a pensar. Talvez o inimigo esteja tentando te levar a acreditar que Deus, ele te abandonou e que não tem mais solução, que a tua causa é perdida. Mas eu te falo nessa noite que Deus, ele tem algo maravilhoso para você. Ele pode fazer algo poderoso para você, mas você precisa acreditar. Você precisa crer. E tem um versículo aqui nesse Salmo 23, e eu quero me atentar um pouco mais para esse versículo, que ele retrata bem a situação que nós estamos vivendo, que nós estamos enfrentando nos dias atuais. Eu não falo apenas da pandemia de coronavírus, mas de tudo que envolve a nossa vida. O salmista, no versículo 4, ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Sombra tem a ver com trevas, sombra tem a ver com escuridão, sombra tem a ver com não ter visão, não enxergar o que está à tua frente. Mas o salmista, ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Essa palavra do salmista, não temerei mal algum, quer dizer confiança. O salmista sabia em quem ele estava crendo. O salmista sabia em quem ele confiava. Ele confiava no Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que tirou o povo de Israel do Egito, que fez o mar vermelho se abrir. O salmista, quando ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, ele está dizendo: Senhor, que mal pode me alcançar, que mal pode chegar até mim, se eu estou na tua presença, se eu estou contigo, se eu estou debaixo das tuas poderosas mãos? Quem pode? O salmista está declarando. E você, meu amado, eu e você precisamos declarar assim como o salmista. Assim como o salmista declarou que o Deus do Salmo estava com ele, esse mesmo Deus que está conosco nesta noite, não nos permite temer mal algum.
não nos permite ter tristeza nenhuma, cansaço, por mais que as situações elas venham, tentem me fazer parar. Eu preciso olhar para os céus, porque os salmistas ele diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? E ele diz: o meu socorro vem do alto, o meu socorro vem de Deus, o meu socorro ele vem do Altíssimo. Ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O que temerei eu quando estou estando com esse Deus maravilhoso? O cansaço, a fadiga. O apóstolo Paulo ele diz: o que pode nos separar do amor de Deus? O cansaço, a fadiga, a falta de fé, o desânimo, a tristeza. O que pode nos separar do amor de Deus? Nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é isso que o salmista está declarando. Não é a minha fraqueza, não é o meu cansaço, não é a escuridão, não é a sombra, não é o medo, não são as trevas. Nada disso, porque eu sei em quem tenho crido. E Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu tenho pedido, do que eu tenho pensado. A minha vida, o meu caminho, os meus passos, eles estão depositados nas mãos desse Deus e Ele é comigo. Venha comigo. O apóstolo Paulo, ele diz: na fraqueza sou forte. Quando o salmista aqui, ele declara: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele está dizendo: ainda que eu esteja fraco, ainda que eu esteja cansado, eu sou forte, porque é esse Deus poderoso que me fortalece. E o apóstolo Paulo ele diz: é na fraqueza, é no cansaço, é na fadiga que você se torna forte, porque o que nos faz fortes, meu amado e minha amada, príncipe e princesa do Senhor, não são as minhas próprias forças, não é o meu intelecto, não é o meu conhecimento, não é o meu conhecimento teológico, não é se eu canto bem, se eu louvo bem, se eu prego bem. O que nos fortalece é a presença do Senhor, é o Espírito Santo nos enchendo na nossa vida, nos capacitando, nos guardando, nos protegendo, nos guiando em meio à escuridão. Nos guiando em meio à face do abismo. E o salmista, ele é muito enfático: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. O teu poder, a tua presença, a tua glória, a tua força, Senhor, ela me consola nos momentos de escuridão, nos momentos que mais necessito. Tu estás comigo, tu não me abandona, tu me guarda, tu me protege, tu me guia. Tu me auxilia em meio às minhas adversidades. Lá no Salmo 125, versículo 1, nós vamos ver a confirmação do que nós estamos falando aqui nesta noite. Nós vamos ter a confirmação do que nós estamos meditando aqui nesta noite. Salmo 125, versículo 1 diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se você está confiante no Senhor, se você confia no Deus dos Salmos, o Deus que nós acabamos de ver aqui, o salmista declarando a Ele que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, se você confia no Senhor, você é como os montes de Sião, que não se abalam em meio às adversidades. Você não se abala em meio às lutas, mas permanece para sempre. Porque assim como em volta de Jerusalém estão os montes, da mesma forma é o Senhor em volta do seu povo. Porque a autoridade e poder está nas mãos, está no domínio do Senhor. Porque Ele é Deus.
Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus, Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus que nos guarda e nos protege. E caminhando mais um pouco, nós já estamos quase finalizando essa reflexão. No Salmo 46, do versículo 1, Salmo 46, 1, o salmista fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus, Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza, o seu refúgio bem presente na tribulação. Ele está presente nas suas lutas, meu querido. Ele está presente nas suas batalhas. Ele é seu refúgio. Ele é a solução. Então, por que temerei eu? Temerei mal algum? Deus, Ele está comigo, está contigo. Deus, Ele está nos guardando, nos protegendo. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1... Hebreus capítulo 11, versículo 1. A palavra de Deus, ela vai nos trazer uma manifestação da fé nesse Deus poderoso. Hebreus 11, versículo 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que não se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé é a confirmação, é a certeza do que se espera, é a convicção do que não se vê. Você pode não estar vendo Deus, você pode olhar para um lado, olhar para o outro e se achar sozinho. Você pode não estar vendo a presença de Deus ali, mas Ele está contigo. Porque o Deus, a nossa fé nesse Deus poderoso, a fé que o salmista tinha, a fé que eu tenho, a fé que você tem, ela é a confirmação de todas as coisas na nossa vida. Filipenses 4,13, o apóstolo Paulo, ele também declara essa maravilhosa graça, esse poder de Deus, essa guarda de Deus na nossa vida. Ele traz também essa Filipenses 4,13. Deixa eu achar aqui. Filipenses 4,13. Que diz assim: Tudo posso naquele que me fortalece. Olha que palavra maravilhosa que o apóstolo Paulo está dizendo. Tudo posso naquele que me fortalece. O salmista, no Salmo 23, quando ele fala ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, que eu não temerei mal algum, ele está dizendo: eu tudo posso naquele que me fortalece. E nós acabamos de ler a carta de Paulo a Filipe, a carta de Paulo ali, a igreja dos Filipenses. No seu capítulo 4, versículo 13, Paulo está dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. Meu querido, eu digo para você que Deus está te fortalecendo nesta noite. Deus, Ele está te mantendo de pé. Ele está renovando o seu ânimo, renovando as suas forças. Ele está tirando todo o cansaço. E você tudo pode. Não é o Luciano que está falando, não é invenção do homem. Não. É a palavra de Deus, está aqui. Homens divinamente inspirados por Deus escreveram isso. É a palavra dele, a palavra do Deus poderoso. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, mesmo que eu ande, assim como o salmista diz, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tudo eu posso no Deus que me fortalece. Nós podemos fazer essa interlocução do que o salmista está dizendo e do que o apóstolo está dizendo. Quando o salmista declara: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo de mal algum.
Ele está dizendo, eu tudo posso naquele Deus que me fortalece. E é isso que o apóstolo ele escreve na sua carta à igreja de Filipe. Eu tudo posso no Deus que me fortalece, no Deus que me capacita, no Deus que me prepara, no Deus que me guarda, no Deus que me protege. Que mal temerei? Em quem você tem crido, meu querido? Em quem você tem crido, minha querida? Príncipe e princesa do Senhor. Você tem crido no Deus dos Salmos? No Deus do salmista? Você tem crido no Deus que o apóstolo declara que tudo ele pode? No Deus que o fortalece? Você tem crido nesse Deus poderoso, nesse Deus bondoso, nesse Deus maravilhoso? Você tem crido nesse Deus de graça e poder? Você tem crido nesse Deus grandioso? E nós vamos finalizar a nossa palavra no Salmo 20, versículo 7. Salmo 20, versículo 7, nós vamos ver o que o salmista ele diz. Preste atenção. Preste atenção no que a palavra de Deus fala conosco. Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Repetindo, uns confiam em carro, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Em quem você tem crido? Em quem você tem confiado? Você tem confiado nas suas próprias forças? Ou você tem colocado o seu alvo, a sua visão? Você tem colocado a sua confiança num Deus poderoso? Quando Pedro, juntamente com os outros discípulos, estavam num barco e Jesus caminha sobre as águas, e Pedro decide ir até o Senhor, e o Senhor fala, vem. Pedro começa a caminhar sobre a face das águas. Não tem nenhum outro relato bíblico que diga que um humano, uma pessoa comum, tenha andado sobre a face das águas. Apenas o Senhor. Mas Pedro anda sobre a face das águas. Porque quem estava levando Pedro a andar por cima, por sobre as águas, não era o Pedro, não era o pescador, não era o discípulo, não era o apóstolo, e sim o Deus que estava à frente dele, esperando, chamando ele, aguardando ele. E Pedro estava confiante, a confiança de Pedro ela estava nesse Deus. Mas quando Pedro deixou de confiar, quando Pedro desviou o seu olho, o seu olhar, o seu foco desse Deus, ele afundou. Então eu te pergunto, em quem você tem confiado? Em quem você tem crido? Onde está seu foco? Em quem você tem depositado a sua visão? Em quem você tem depositado as suas esperanças? Nós acabamos de ver no Salmo 20, no versículo 7, dizendo que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam na sua própria força, uns confiam no seu próprio intelecto, outros confiam no seu conhecimento teológico, outros confiam no seu louvor poderoso que traz, mas leva a pessoa às lágrimas, a um êxtase. Mas a palavra de Deus ela diz: porém, nós nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Nós confiamos num Deus Criador. Nós confiamos no Deus poderoso. Nós confiamos num Deus que nos leva a andar sobre a face das águas. Mas quando nós não desviamos o nosso foco desse Deus, quando nós permanecemos com foco nele, olhando para Ele, olhando para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro, é do alto que vem a nossa esperança, é do alto que vem a nossa força. Nós cremos nesse Deus poderoso, nós cremos nesse Deus maravilhoso.
Nós cremos no Deus do Salmo. Nós cremos no Deus que deu a sua vida por nós. Nós cremos num Deus que enviou o seu Filho por nós. Nós cremos num Deus que nos consola. Nós cremos num Deus que é a nossa esperança. O profeta Abacuque, ele declara que ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja mantimentos, não seja produzido o alimento, todavia eu me alegrarei, porque eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu me alegrarei num Deus maravilhoso, num Deus poderoso. Então, meu querido, não são as circunstâncias, não são os seus problemas, não são as suas aflições, não são as suas angústias, não são as suas tristezas, as suas mágoas, não são as suas decepções, a sua ansiedade, não é a depressão que pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é o vale, não é a sombra, não é o desemprego, não é o coronavírus, não é a fadiga. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o teu cajado me consola. Porque tu me consolas, Senhor. Então nós não podemos temer mal algum, nós não podemos ter medo, porque Deus, ele é conosco. Deus, ele nos protege. Deus, ele nos guarda. Receba essa palavra, receba essa reflexão no seu coração. Receba essa mensagem que veio do coração de Deus direto para os nossos corações. E que a paz de Cristo, ela possa reinar na sua vida. Que você possa manter o seu foco em Jesus. Que você possa manter o seu foco em Deus. Que você não tema, que você não tenha medo da escuridão, das adversidades. Creia, acredite, tenha fé, tenha esperança. Porque Deus, ele é contigo. Deus, ele está contigo. Deus, ele te guarda. Ele está contigo, ele está comigo. Todo instante. Todo instante. Porque ele fez uma promessa e essa promessa nos alcançou. Eis que eu estarei convosco todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. Ele está contigo, meu querido. Não é por causa do desemprego, não é por causa da doença, não é por causa das dívidas. Nada pode te separar do amor de Deus. Que Deus, ele possa te abençoar. Que essa palavra, ela possa ter chegado até você. Que você possa se sentir abençoado. Que você possa se sentir renovado, revigorado. Esse é o desejo do Senhor. Essa é a vontade do Senhor. Que você creia nele. Que nada nem ninguém possa impedir a sua oração, o seu louvor, a sua caminhada com ele. Confia nele, deposita as suas esperanças nele, acredita nele, porque ele é contigo. Ele está contigo. Deus te abençoe, que Deus te prospere, que Deus multiplique bênçãos sobre a sua vida, que ele derrame todas as bênçãos das regiões celestiais sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida amorosa, sobre a sua vida espiritual contigo. Te abençoando poderosamente. Muito obrigado. Obrigado por ter estado conosco.
Obrigado por assistir esse vídeo. Obrigado. Que Deus ele te abençoe. Eu quero te fazer um convite. Se inscreva lá nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Vai estar, vou colocar aí, vou deixar o linkzinho para você tá entrando lá, tá curtindo. Se inscreva no nosso canal, porque você vai nos abençoar se inscrevendo no nosso canal. Se inscreva, ative as notificações, deixe seu comentário, deixe seu like, tá? O joinha lá de positivo, porque isso vai nos ajudar, isso nos possibilita a alcançarmos mais benefícios do YouTube e a melhorarmos cada vez mais, procurar melhorarmos uma iluminação, uma câmera melhor. Isso vai nos dando ânimo e renovando as nossas forças. Então, entra lá no nosso canal, Pastor Luciano Barbosa, se inscreva, ative as notificações, deixe seu comentário. Que Deus te abençoe, que Deus ele derrame graça, bênção sobre a sua vida, que Ele te dê a paz nesta noite. Tenha um resto de semana abençoado e até o próximo vídeo. Fique com Deus, Deus te abençoe. Muito obrigado, meu irmão. Amém. Fique firme.